Amém, amém. Quero convidar nessa noite os irmãos, as irmãs a abrirem suas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14. A gente vai ler alguns versículos desse capítulo. Paulo aqui nesse capítulo, antes de nós lermos o texto, queria contextualizar você que vai acompanhar a leitura. Paulo está trabalhando com a igreja, está lidando com a igreja a respeito do assunto do culto público. Ele vai falar a respeito de culto público, de como que o culto deve acontecer. E ele fala isso para uma igreja, digamos assim, bem carismática. Carismática em que sentido? Do carisma, da presença dos dons do Espírito Santo. A igreja dos Coríntios era uma igreja em que havia muitas manifestações espirituais, manifestações de ordem extraordinárias. E Paulo vai trabalhar essa questão do culto público e vai trabalhar como que a igreja ela deveria lidar com as manifestações espirituais, com as manifestações dos dons espirituais. É esse o contexto da carta, desse capítulo específico que a gente vai ler nessa noite. Então, eu vou falando para vocês, sinalizando quais versículos. Primeiro, a partir do verso 1, diz assim, Paulo: sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em língua, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja seja edificada. Verso 13. Por isso, quem fala em uma língua, ore para que a possa interpretar. Pois se oro em uma língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então o que farei? Orarei com espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com espírito, mas também cantarei com entendimento. Se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer o amém, a sua ação de graças? Visto que não sabe o que você está dizendo, pode ser que você esteja dando graças muito bem, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus por falar em línguas mais que todos vocês. Aqui só um parênteses, né? Paulo aqui deixa escapar um pouquinho assim, um certo orgulho, né? Do dom espiritual dele, né? Muito interessante. Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Todavia, ele continua, na igreja prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros a falar 10.000 palavras em uma língua. Portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, aqui verso 26, tá? Portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em uma língua ou uma interpretação. Tudo seja feito para edificação da igreja. Se, porém, alguém falar em língua, deve falar 2, no máximo 3, e alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Verso 39. Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar e não proíbam o falar em línguas, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Amém? Então deu para perceber aqui o contexto, né? Paulo está lidando com a questão dos dons espirituais dentro do culto público.
E o destaque dessa mensagem dessa noite que eu quero dar é para um dom em particular que o Paulo trabalha aqui, que é o dom de línguas. E aqui línguas não são línguas, tá? Iguais às que acontecem lá em Atos capítulo 2, em que desce o Espírito Santo sobre os irmãos e as irmãs que estão ali na igreja, e eles começam a falar línguas inteligíveis. E aí a gente tem uma dúvida, até lá em Atos 2, onde que está o milagre? Se o milagre está na boca de quem fala ou se está no ouvido de quem escuta. Mas o fato é que quem escuta, escuta no seu idioma. É tipo escutar português, escutar inglês, escutar alemão. As línguas que Paulo está abordando aqui não são línguas conhecidas. Não é inglês, não é o dom que Deus te dá para você aprender a falar inglês e você não fala inglês, para você aprender a falar alemão e você não fala alemão. São línguas, são as conhecidas como línguas estranhas, ou glossolalia, né, que é o nome do fenômeno da manifestação desse dom espiritual, em que a gente fala línguas que ninguém consegue entender, né? Nem a gente que fala consegue entender, a não ser que tenha o intérprete. Então, é esse o contexto que Paulo trabalha em 1 Coríntios capítulo 14. Amém? Vamos com calma? Vamos lá? Quero te convidar a orar comigo mais uma vez nessa noite. Pai querido, obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela Tua presença neste lugar. E como sempre fazemos, não como um mero ritual, mas como uma petição sincera do nosso coração, da nossa alma, nos ilumina para compreendermos, Pai, aquilo que o Senhor tem para nos ensinar como igreja nessa noite. Fala conosco, nos dá discernimento, nos dá clareza, e que a gente possa, Pai amado, desfrutar de maneira adequada das realidades espirituais que nós temos enquanto membros da Tua família, enquanto membros do Teu povo, enquanto membros da Tua igreja. Fala com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Então o assunto dessa noite vai girar em torno de um texto em específico, de um versículo que Paulo vai trabalhar logo no finalzinho desse capítulo. Não proibais o falar em línguas. Não proibais o falar em línguas. Eu sei da delicadeza do assunto, né? A maioria dos irmãos aqui, acho que são de tradição batista, né? E a gente sabe que historicamente esse assunto já deu pano para manga, né? Pano para manga. Mas o fato é que Paulo fala isso. Não proibais o falar em línguas. E eu tenho convicção de que há algo muito pertinente a ser entendido e percebido nessa afirmação que o apóstolo Paulo fala. Entretanto, eu quero fazer algumas considerações para a gente poder ir nivelando o assunto na medida em que a gente vai conduzindo aqui a exposição do texto. Em primeiro lugar, eu quero fazer uma afirmação aqui de ordem pessoal, teológica minha. Eu creio nos dons espirituais. Eu creio em todos os dons espirituais. Eu acho essa coisa do tal do cessacionismo, né? Que os dons cessaram. Uma vez eu ouvi um pastor falando assim, os dons cessaram, o Espírito Santo é inteligente, precisava ter essas coisas extraordinárias lá no tempo dos apóstolos, agora não precisa mais. O Espírito Santo, parece que o Espírito Santo foi fazer mestrado, né? O Espírito Santo foi fazer doutorado, foi fazer uma teologia sistemática e ele evoluiu, né? Eu acho essa coisa do cessacionismo uma tolice, uma ignorância sem tamanho. Por quê? Porque é óbvio que à luz da história da igreja, os dons não cessaram. Os dons permaneceram. Existem relatos, e eu não estou falando de pentecostalismo, estou falando de antes do pentecostalismo. Pentecostalismo é um fenômeno que é do século 20, ontem. Estou falando ao longo dos séculos todos da igreja, existem fenômenos espirituais, inclusive línguas presentes na tradição cristã. Então assim, os dons eles permaneceram, eles permanecem, e se não fossem os dons espirituais, nós não teríamos edificação do corpo de Cristo, porque os dons eles existem, conforme Paulo vai mostrar para a gente aqui, para edificação da igreja. Então é na medida em que os dons se manifestam no nosso meio aqui,
uma palavra de discernimento, uma palavra de conhecimento, uma fé extraordinária, uma contribuição fora do comum, uma manifestação espiritual, um discernimento espiritual. Enfim, as listas dos dons do Espírito na Bíblia não são exaustivas. Existem muitos dons que não cabem sequer no texto, mas os dons eles permanecem, eles são absolutamente necessários para que a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo seja e permaneça sendo edificada. Sem dons, gente, como dizem, né, uma linguagem bem coloquialzona, né, a gente está lascado, lascou. Isso aqui, gente, esse fenômeno que é a igreja, não sobrevive sem a atuação do Espírito. Espírito que dá vida, que dá fôlego, que faz a gente caminhar, que sustenta esse trabalho, essa obra, esse reino. É o Espírito que promove isso, e ele promove isso concedendo dons às pessoas e indivíduos que contribuem com a edificação da igreja. Então, primeiro ponto, creio na contemporaneidade dos dons espirituais. Amém? Amém. Segundo lugar, isso não significa afirmar que eu sou pentecostal ou que essa igreja é pentecostal. São coisas completamente distintas, completamente diferentes. E eu quero, com muito respeito a todos os irmãos e irmãs pentecostais, e aqui é só uma divergência de ponto de vista teológico, do ponto de vista interpretativo. Não é herege ortodoxo, essas bobagens que tem por aí, nada a ver com isso. É só uma diferença de ponto de vista. Me parece que, dentro da tradição pentecostal, o lugar que é dado ao dom de línguas é por demasiado especial. Você ter ou não ter o dom de línguas dentro da tradição pentecostal, da teologia pentecostal clássica, é decisivo para saber se você foi ou não foi batizado com o Espírito Santo. É decisivo. Se você não fala em línguas para a teologia pentecostal, significa que você não é batizado no Espírito Santo. E dentro das igrejas pentecostais, o que acaba acontecendo? Se você não é batizado com o Espírito Santo, existem uma série de funções dentro da igreja que você não pode ter. Você não pode exercer. Porque você não é batizado no Espírito Santo. Por que você não é batizado no Espírito Santo? Qual que é a evidência suprema desse batismo? A manifestação do dom de línguas estranhas. Se você não fala em línguas estranhas, você não é batizado no Espírito Santo. Logo, você não pode exercer determinadas funções. Isso não me parece, novamente, com todo respeito a essa tradição importantíssima teológica do pentecostalismo clássico. Isso não parece encontrar eco nas Escrituras. É muito difícil você sustentar isso do ponto de vista dos textos. Uma leitura honesta, com bom senso, você vai perceber que não dá para chegar nessa conclusão, de que se você não tem esse dom só, você não é batizado no Espírito Santo, logo você não pode fazer um monte de coisa na igreja. Fora isso, tem problemas aqui. Primeiro, o problema da ansiedade. Tem noção da ansiedade que essa lógica causa no corpo de Cristo? Tem noção da ansiedade que o irmãozinho, que a irmãzinha fica ali? Puxa, quando que eu vou falar? Quando que eu vou ser batizado no Espírito Santo? Quando que vai acontecer? Quando que eu vou poder pregar? Quando que eu vou poder atuar? Quando que eu vou poder ter esse cargo, essa função na igreja? Quando que o Espírito Santo vai me dar isso? Quando que eu vou falar em línguas? Aí passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, e não falou em línguas. Para pensar, a autoestima desse irmão, dessa irmã dentro da comunidade de fé, o quanto que isso produz uma crise. E é uma crise, novamente, me parece fruto de uma teologia equivocada. Se o dom é do Espírito e é o Espírito quem dá, ora, como que você vai controlar quem tem e quem não tem? Por que existe só um dom que todo mundo vai ter? Percebe que isso causa um problema? E eu chamo isso, particularmente, eu chamo isso de um apartheid espiritual.
A gente já viveu na história da humanidade um apartheid racial. Isso aqui gera um apartheid espiritual. Porque daí você tem os espirituais batizados no Espírito Santo, e você tem os coitados de segunda categoria espiritual que não são batizados no Espírito Santo. Isso é saudável? Isso parece alinhado com a lógica bíblica, com a lógica do Evangelho? E eu falo assim, isso não somente de quem leu e estudou, mas de quem tem irmãos, pastores pentecostais em crises profundas. Porque os pastores pentecostais, eles conversam entre a gente de outras tradições e eles comentam: Pastor André, é complicado, tem uma coisa errada nessa história. Porque tem um irmãozinho ali, ético, ama a esposa, ama a família, ama a igreja, dizimista fiel. Aí você pode dar todas as coisas boas que a gente pode imaginar sobre uma pessoa de uma boa índole religiosa, digamos assim. A pessoa está perfeitinha ali. Não fala mal de ninguém, não é fofoqueiro, o cara tem um bom coração, uma boa intenção, mas não fala em línguas. Aí você tem o outro lá, cheio do Espírito Santo, do fogo, fala em língua estranha, abate na mulher em casa. E aí o pastor está olhando a situação e fala assim: esse pode tocar no louvor, esse pode pregar, esse pode ser da diretora, pode ser, esse não pode. Ora, mas eu vejo Jesus nesse, eu não vejo nesse. São as contradições que surgem e emanam da pastoral, do chão da igreja, do dia a dia. E isso não é um caso, 2 ou 3, são inúmeros casos. Então, defender e sustentar a contemporaneidade dos dons não significa abraçar a teologia pentecostal ou ser pentecostal. Porque, novamente, quero ratificar isso, com todo amor e respeito aos irmãos e irmãs pentecostais. A teologia pentecostal clássica, ela apresenta alguns problemas, algumas incoerências, ela está distante da lógica bíblica e do ponto de vista pastoral, ela gera todas essas dificuldades que eu sinalizei para vocês. Talvez, uma expressão boa, eu gostei dessa expressão de um pastor amigo, do pastor Kenner Terra, lá da Betânia, do Rio de Janeiro, Uma vez conversando com ele, ele falou assim: André, eu sou um batista com pentecostalidade. Eu gostei disso, Eu acho que isso é legal, Batista com pentecostalidade. Talvez essa seja uma maneira pela qual eu caminhasse aí, me atrevesse a me intitular. Bom, dito isso, tem mais algumas considerações. Terceira, é importante observar no texto que aquilo que Paulo propõe é praticamente impossível de colocar na prática de maneira literal. É praticamente impossível. Se você for numa igreja pentecostal, numa igreja carismática, numa igreja avivada, é difícil colocar o que Paulo propõe na prática. Porque ele fala coisas aqui interessantes, mas assim, muito difíceis de você praticá-la, de você organizá-la. Então assim, se você está falando em línguas e não tem ninguém que interprete, não fala. Mas poxa, mas se eu não falar, como que eu vou saber se tem intérprete para interpretar? Fuso. Aí ele fala assim, quando você for profetizar, vem um por vez. Que igreja que tem fila de profeta para profetizar, para manter a ordem? Então vamos profetizar, tira a sua senha aqui, aí você faz uma fila, cada um traz uma palavra. Paulo está falando de um lugar, de um ambiente, de uma igreja do primeiro século, em que essas coisas são absolutamente normais. As manifestações espirituais e extraordinárias no primeiro século são absolutamente normais, são corriqueiras. É muito diferente do nosso contexto. E mesmo no nosso contexto, até nas comunidades mais carismáticas, é difícil colocar essa ordem, essas propostas que Paulo coloca aqui em prática. Então eu queria fazer essa consideração também. E por fim, dizer o seguinte, que embora seja difícil de praticar literalmente o que Paulo está propondo, existem coisas importantes naquilo que ele afirma, princípios aqui valiosos para todos nós, dentre eles princípios importantes a respeito daquele texto que eu sinalizei no começo. Não proibais o falar em línguas.
não proibais o falar em línguas. Dito isso, tudo que eu disse, agora eu vou começar a pregar. Gente, em primeiro lugar, quando Paulo faz essa afirmação de que a gente não deve proibir o falar em línguas, ele está falando de algo que toca a essência da nossa fé. O que significa isso que eu estou querendo dizer? Significa que Paulo está sinalizando que tipo de fé é a nossa fé cristã. E a nossa fé cristã, ela é supra-racional. Vixe, supra-racional. O que você quer dizer com isso, pastor? A nossa fé, ela não é, para explicar o que ela é, eu vou explicar 2 pontos que ela não é. Ela não é racionalista. A nossa fé cristã não é racionalista. Nós somos tentados muitas vezes a organizar a nossa fé a partir de proposições, de sentenças, de frases, de teologias, de livros, de confissões doutrinárias. Nós somos tentados, além disso, a organizar a nossa fé de modo que a gente tente explicar absolutamente tudo aquilo que a gente vive na dinâmica da fé. Então, se você está sofrendo, por exemplo, em relação a alguma dor, alguma coisa, tem alguém para te dizer que tem algum propósito. O que é esse tem algum propósito? É alguém para dizer, para explicar para você o que você está experimentando, o que você está vivendo. A fé, ela não é racionalista. A fé que a gente experimenta não dá para ficar explicando tudo. Não dá para explicar todos os propósitos de tudo que acontece com a gente. Não sei se você já percebeu isso. Não dá. Mas os crentes muitas vezes tentam explicar. Ah, seu filho nasceu com alguma questão, tal, não sei o que. Puxa, será que não tem algum pecado? Vem aqui que eu vou orar para você, Deus vai revelar. Não, tem hora que não vai explicar, não vai ter revelação, não vai ter nada. Não vai ter nada, você não vai saber o porquê daquele fato, daquele acontecimento, daquilo. Mas existem tentativas de racionalizar, explicar absolutamente tudo. Ah, meu casamento não está indo bem? Ah, tem uma explicação, porque o casamento não está indo bem. Às vezes não tem explicação, às vezes o negócio está complicado e isso é difícil de entender. Ah, eu experimentei uma coisa. Não, vem aqui que eu vou te explicar o que você experimentou. Não, tem coisa que a gente experimenta que não dá para explicar o que a gente experimentou. Eu tive uma experiência num culto que aconteceu isso. Ah, vem aqui então para essa classe de EBD que eu vou te explicar o que aconteceu na experiência que você teve no culto. Não, a EBD não dá conta de explicar o que aconteceu no culto naquele dia que você chorou, se emocionou e etc. A nossa fé, não sei se vocês estão entendendo, ela não é racionalista, não dá para ser explicada à luz da razão, da cognição. Não dá nem para explicar Deus, né? A música lá do Preto no Branco já diz, ninguém explica Deus. Então, a nossa fé, ela não é feita, ela não tem um tipo de, entre aspas, essência explicável. A nossa fé não cabe num texto, a nossa fé não cabe numa teologia sistemática, a nossa fé não cabe em uma ata de assembleia de igreja. A nossa fé, ela não cabe nas explicações que o pastor tem para te dar. Ela não cabe nas explicações que o corpo diaconal tem para dar. Ela não cabe nas explicações que uma diretoria de igreja tem para te dar. A nossa fé transcende todas as nossas capacidades mentais, racionais, lógicas. A nossa fé não é matemática. Amém? Deu para entender? A nossa fé não é racionalista. Então, pastor, então a nossa fé é irracional. Não é irracional também. Não é irracional. A nossa fé, mesmo ela não sendo racionalista, ela é constituída de algumas bases, de alguns fundamentos que nos ajudam a caminhar. Para dar conta dela na sua totalidade, lógico que não, mas para dar uma certa substância, para dar uma certa razão, uma certa lógica, uma certa compreensão. Então é óbvio que na medida em que você experimenta a fé, você pode vir para o IBQ Educação, você vai aqui trabalhar. Você não vem para o IBQ Educação para ter uma aula sobre Bíblia, exposição bíblica irracional. É razão, a gente está pensando, a gente está lendo. Vocês estão agora num exercício o quê? Irracional aqui? Não, eu estou me esforçando ao máximo
para ser o mais claro que eu posso, para que isso que eu estou querendo passar saia daqui e entre aí na sua mente, e você compreenda o que eu estou querendo entender, o que eu estou querendo que você entenda, entende? Isso é racional. A nossa fé, ela, portanto, não é irracional, a gente não é contra a razão. Então, sim, eu posso e devo, enquanto cristão, avaliar as coisas que estão acontecendo ao meu redor. Porque, gente, tem coisa que acontece por aí que é loucura, é maluquice, que é doideira. É doideira. E a minha fé, embora ela não seja racionalista, ela me permite olhar para uma coisa que é uma doideira e falar, isso é uma doideira. Me desculpa, mas isso aí, eu não topo isso aí não. Entende? Então, assim, se um dia, Deus que me livre, nos livre disso, né? Chega aqui o pastor, começa a engatinhar aqui, começa a imitar alguma coisa. Meu Deus do céu, gente. Por favor, me leve para algum lugar. Está uma coisa errada. Amém? Então, assim, a nossa fé, ela é racional. Existe razoabilidade daquilo que a gente experimenta. Então, é completamente adequado que nós utilizemos do nosso bom senso. Bom senso. Para a gente poder fazer juízo adequado e equilibrado das coisas que a gente está vendo. Observando, analisando. Porque quando eu defendo que a nossa fé não é racionalista, eu não quero dar uma carta branca para você aceitar qualquer coisa que aconteça por aí. Negativo, negativo. Eu me lembro, por exemplo, de um irmão muito querido, né, um amigo, um pastor. Ele foi para um monte orar. Ele estava orando no monte com os irmãos da igreja dele, ele era bem jovem, adolescente. Ele tocava, né? Já viu aqui na igreja, né? O pastor Fernando Pedro, está no Canadá hoje. E aí ele contou que subiu no monte para orar, e chegou uma hora na madrugada lá que o sono venceu. O sono venceu. O bichinho capotou, dormiu debaixo de uma árvore lá. Estava no meio do breu, né? Não dava para ver bem o que estava acontecendo. Os irmãos acharam que o irmão tinha embarcado. Que o irmão tinha morrido. Começaram a orar para o irmão ressuscitar. E ele conta essa história para a gente. Deus levou o Fernando, ressuscita ele está com o pai, está na glória, os anjos vieram buscar, não sei o que. Aí chegou uma hora que ele fez assim, abriu assim o olho. Gente, eu estou aqui, ó. Percebe? Então assim, gente, bota aqui, ó, se tiver pulsando sangue, não morreu. Razão, gente, a razão, está tudo certo com a razão, não há nada de errado com a razão. O problema é ser racionalista, é querer racionalizar tudo, mas razão é uma coisa boa, faz parte da nossa vida. Então é preciso bom senso e razoabilidade. Então, ora, se a gente não é nem racionalista e nem irracional, a nossa fé ela é o quê? Ela é supra-racional. Supra-racional. A nossa fé não é totalmente explicável. Parte dela é. E parte da nossa experiência nos coloca no movimento de explicar. Mas ela não é totalmente. A nossa fé não está sem nenhum fundamento. Há fundamento. Mas esse fundamento não explica absolutamente tudo. Não dá conta de tudo. As explicações cognitivas não dão conta de tudo. A nossa fé sempre vai conter elementos que transcendem as nossas capacidades cognitivas. Certo? É isso que é a fé cristã. Nem racionalista, nem irracional, supra-racional. Segundo lugar, segundo ponto dessa mensagem que eu quero passar para os irmãos a partir desse texto de Paulo. Tendo em vista essa fé supra-racional, quando Paulo fala sobre o falar em línguas, a gente precisa ouvir isso com carinho. A gente precisa respeitar isso que Paulo está dizendo. E aí que eu falo principalmente para nós batistas, principalmente os batistões, muito racionalistas, a gente precisa ouvir o que Paulo está dizendo. Principalmente o não proibás o falar em línguas. O que é o falar em línguas? Paulo vai dizer assim, em um dos trechos que nós lemos. Quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. Falar em línguas nada mais é do que orar. Falar em línguas nada mais é do que falar a Deus. A esse que é mistério, que a gente não consegue entender de maneira absoluta, de maneira cabal, de maneira definitiva. A esse
cujas explicações não são suficientes para esgotá-lo. Quem ora em línguas, ora a Deus, fala a Deus. Não fala para mim, não fala para você, fala para Deus. É uma experiência, portanto, espiritual esse dom. É um falar em línguas em que somente Deus vai entender, somente Deus vai compreender. É um voltar-se para o mistério somente. É um colocar-se diante de Deus, da face dele, de quem ele é, e falar para ele, de tal modo que ninguém entende, nem você mesmo entende o que você está falando, mas ele entende, é para ele. É isso. Explica isso, pastor. Sei lá como que eu explico isso. Como diz, né? É mistério. É literalmente mistério. Paulo vai dizer ainda, de fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. O falar em línguas não é algo para entender. É algo justamente de uma ordem do não entendimento. É algo da ordem do misterioso. É aí que se encontra o falar em línguas. Ele continua dizendo em outro trecho, quem fala em língua edifica a si mesmo. O dom de línguas, o falar em línguas, o falar esses mistérios, qual a contribuição do ponto de vista comunitário? Ela é despriorizada para priorizar a autoedificação. Quem é edificado é quem fala. Quem é edificado é quem está experimentando e participando dessa experiência espiritual. Não é aquele que não está participando. É quem está vivenciando, está se auto-edificando. Isso é o falar em línguas. Ele ainda diz, gostaria que todos vocês falassem línguas. Ou seja, o apóstolo Paulo está chancelando. Chancelando o quê? O fato da fé ser supra-racional. Supra-racional. Para eles era muito mais fácil de entender. Aqui eu preciso me esforçar mais para que eu mesmo dê conta de entender isso que Paulo está dizendo. Mas experimentar essa experiência de oração em que eu falo o que eu não entendo para Deus é algo que me traz edificação. E o apóstolo Paulo gostaria que todo mundo tivesse essa possibilidade de experimentar. Por fim, ele vai dizer ainda, se ora em uma língua, meu espírito ora, mas minha mente fica infrutífera. Então você adentra um território do espiritual, você adentra um território misterioso, em que a sua própria mente não consegue dar conta de acompanhar aquilo que você está experimentando, entende? A experiência, ela supera a compreensão, e você, portanto, ora em espírito e se edifica. Eu, assim, à luz do texto, à luz da escritura, eu quero dizer para você nessa noite, busque isso. Busque isso, meu irmão e minha irmã. Busque experimentar isso que Paulo está dizendo aqui. Se é um negócio que vai te trazer edificação, vai te levar para uma vida de oração intensa para com Deus. Ora, busque, deseje, queira, experimente esse lugar misterioso de Deus. Experimente essa experiência espiritual, busque isso, peça para Deus. Novamente, isso é dom. Todo mundo vai ter? Lógico que não. Como a gente não é pentecostal, está de boa se você não tiver. Está de boa. Você não vai ser mais ou menos crente que ninguém. Que ninguém. Você não vai ser mais ou menos espiritual que ninguém. Mas busque, queira isso, deseje isso, porque é uma coisa que o apóstolo Paulo está sinalizando para a gente, que é boa. Que é boa. Então o que a gente aprende quando Paulo diz para a gente? Não proibás o falar em línguas. A gente aprende que há espaço para o mistério, meu irmão e minha irmã. A gente aprende que há espaço na nossa espiritualidade para o inexplicável. A gente aprende, meu irmão e minha irmã, que a nossa fé cristã, ela dá brechas, ela dá caminhos para que a gente experimente o transcendente. Para que a gente experimente algo que não é da ordem da explicação, que não é da ordem da razão, mas que transcende todas as nossas capacidades mentais. Novamente, nem todos terão o dom de línguas, mas quando Paulo fala não proibás o dom de línguas, me parece que é possível a gente aprender um princípio aqui. Talvez você não experimente na sua vida o dom de línguas, mas você precisa ultrapassar a barreira do racional na sua fé.
você precisa ultrapassar a barreira da racionalidade na sua fé. A nossa cultura protestante, tradicional, é muito racionalista. O nosso mundo é moderno. A gente tem explicação para tudo, e quando não há explicação a gente fica incomodado. Então a gente tem uma tendência a sermos sempre racionais. A partir daquilo que Paulo está dizendo para a gente, eu quero dizer para você, igreja, para você, indivíduo cristão, seguidor de Jesus de Nazaré, dê espaço para aquilo que ultrapassa a barreira da linguagem. Saiba experimentar e desfrutar de algo de Deus que transcende a poesia que a gente canta quando a gente canta uma música, que transcende uma oração bonita e bem feita. Experimente esse lugar, esse encontro com Deus, se expressando com Ele, vivendo uma experiência espiritual que você não tem palavra para descrever o que você experimentou. Em outras palavras, se auto-edifique, desfrute do lugar misterioso que é a presença de Deus. Pastor, me explica esse lugar. Não sei explicar o lugar. Onde que é o lugar? Sei lá onde que é esse lugar. Como que eu experimento? Eu não sei como faz para ativar algo em você, para você experimentar. Mas eu sei que é uma via aberta, é uma possibilidade, é uma realidade. A nossa fé não é uma fé que a gente tem tudo na ponta do lápis, não tem razonete, não tem matemática, não são nos livros. Sabe? Dê um passo de fé na sua vida espiritual para experimentar algo que está para além dos livros. Para você experimentar algo que você não consiga explicar para ninguém e que principalmente você nem precise explicar para alguém. Há essa possibilidade, há esse caminho, e esse caminho traz, segundo o que o Paulo está nos ensinando, à luz desse dom, autoedificação. Talvez o momento, uma possibilidade de momento aqui que eu queria sugerir, comentar, sei lá como colocar isso diante de tanta inexplicabilidade. Você já viveu uma experiência de dor profunda? Uma experiência de dor, de sofrimento, que dá uma pane na sua teologia? Já experimentou isso? Você está caminhando na fé, está vindo na igreja, está ouvindo as pregações, você participa do IBQ Educação, você participa, você lê livro, estuda, está tudo organizado, está tudo bonitinho. Aí de repente a desgraça te alcança. Sabe aquela roda viva que Chico Buarque disse, né? Michel sabe. Está rodando e de repente você está lá e de repente você não está mais lá, você está aqui. Você não sabe de onde veio o tiro, você não sabe de onde veio o BO, você não sabe de onde o chão abriu, você não sabe o que aconteceu. Mas é um câncer que chegou e que você falou, a casa caiu. É um filho que você criou no caminho do Evangelho, que você batizou na igreja, que você está acompanhando você a vida inteira e de repente o cara fala, eu não quero saber mais de Deus, pai. Tchau. Fala, como? É um casamento que de repente assim, seu cônjuge chega para você um dia e fala assim, eu tenho uma conversa séria para ter com você. Aí você fala, é mesmo? Vamos conversar, tal. Aí você senta, eu não quero mais ser casado com você. Sabe quando isso acontece? Sabe o que acontece com todo o sistema teológico, com toda a teologia sistemática, com tudo o que o pastor te ensinou, tudo que você aprende, assim ó, morona. Eu me lembro de um casal que eu tive a alegria de conhecer muitos anos atrás, e eles estavam nessa situação. Casal piedoso, na igreja a vida inteira, criou os filhos na igreja, e um filho tomou um rumo nada a ver, nada a ver. Eu me lembro de conversar com eles e eles dizerem algo do tipo, não consigo explicar, eu não consigo entender. Não sei o que aconteceu. Sabe aquela coisa meio Jó, é a experiência do Jó. Mas eu não pequei. Eles estão falando que eu pequei, por isso que Deus está me punindo, mas eu não pequei, não aconteceu nada. Eu estava tudo fazendo certinho, estava de boa. E de repente, a roda viva te pega.
Esses momentos em que a nossa teologia ela entra em colapso, são momentos em que você vai orar e você não tem o que orar. O que você vai orar não cabe em palavras, não dá para colocar em palavras. Eu acho que a experiência do dom em línguas é esse tipo de experiência que nessa hora que o sistema entra todo em colapso, você ora em línguas. Mas poxa, eu não tenho o dom de línguas. Eu acho que há uma equivalência com essa experiência do não ter o que dizer de maneira inteligível. É a experiência de você agonizar na presença de Deus. É a experiência de você chorar na presença de Deus. É a experiência de você chegar na presença de Deus e você não saber nem como você foi parar lá. É a experiência de você estar mais perdido na vida do que o mais perdido dos perdidos. É a experiência de você chegar diante do mistério de Deus e você não ter como expressar para Ele em palavras o que você está sentindo, o que você está discernindo, o que você está experimentando. Sabe esse lugar misterioso? É esse lugar que a gente tem que ir. É para esse lugar que a gente vai na hora da dor, na hora do sofrimento. Mas por que não também na hora da alegria? Sabe a experiência de você estar está caminhando no parque. Por quê? Porque você marcou com um amigo, você está andando no parque, e de repente ele falou, deu meu horário, tchau. Aí você parou e você ficou olhando para o sol, para a árvore, sei lá para quê. E você sente, você sabe que você está no parque Vila Lobos, mas você está na verdade, não é no parque, você está na presença de Deus. Você está na presença do mistério do divino. Você está na presença daquele que você não consegue nem citar, nem falar o nome dele. Mas você está naquele lugar. Nesse lugar você não tem como expressar o que você está experimentando. Você só tem como sentir. Você só tem como contemplar. O seu silêncio é uma oração. O seu silêncio é uma adoração. Aquilo que você pronuncia é ininteligível. Não tem clareza. Talvez seja só um choro, só uma agonia que sai de dentro de você. É esse lugar que a gente precisa experimentar na nossa caminhada, porque esse lugar, meu irmão e minha irmã, a gente se auto-edifica. A gente se auto-edifica. Experimente isso, busque isso. Terceiro lugar, para a gente ir para o último ponto dessa mensagem. Paulo vai sinalizar uma série de questões importantes quando a gente pensa nesse tipo de experiência espiritual. E ele vai começar o texto dizendo, sigam o caminho do amor. Para falar sobre culto público e manifestação de dons espirituais, ele começa dizendo, sigam o caminho do amor. A sua experiência pessoal com Deus, a sua experiência do mistério de Deus, a sua experiência do dom de línguas, a tua experiência de autoedificação, ela não pode atrapalhar a comunhão da igreja. Sigam o caminho do amor. Ele diz, quem fala em uma língua, ore para que possa interpretar. Porque essas experiências espirituais, elas contribuem muito mais quando elas são edificantes para a comunidade, quando elas agregam para a comunidade. Ele diz assim também, orarei com espírito, mas também orarei com entendimento. Ou seja, viva a experiência espiritual, busque a experiência espiritual, esteja nesse lugar do mistério de Deus, mas não esqueça do entendimento. Ele também sinaliza, cantarei com espírito, mas também cantarei com entendimento. Ele vai dizer, prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros, a falar 10.000 palavras em outra língua. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo, e eu não quero com isso de maneira nenhuma te desmotivar a buscar aquilo que eu falei para você buscar. Mas se o seu desejo por buscar a experiência espiritual for maior do que o desejo de ter o corpo de Cristo edificado, preciso falar que tem alguma coisa de errado? Tudo seja feito, ele vai dizer também, para edificação da igreja. Por quê? Para edificação da igreja. Mas o dom não é para autoedificação? É. Mas quando você se autoedifica e vira um crente melhor edificado, você volta para a igreja e faz bem para a igreja. Não faz sentido? Se você se autoedifica na sua casa, no quarto trancado, de oração, falando em línguas,
Quando você volta para a comunidade, vai fazer bem ou mal para a comunidade? Tem que fazer bem. É isso que Paulo está dizendo, tudo seja feito para a edificação da igreja. Mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Eu queria explorar um pouquinho essas questões. Se a autoedificação nossa não edifica a igreja, meu irmão e minha irmã, tem alguma coisa de errado com a sua experiência espiritual. Se a sua autoedificação, ela de alguma maneira ela está resultando em vaidade, em soberba, em arrogância, há algo de errado com essa experiência espiritual. Se a sua autoedificação não resulta em algo que seja parecido com Jesus, e principalmente à luz do que Paulo fala no comecinho, que tem tudo a ver com Jesus, que é o amor, tem algo de errado com essa experiência espiritual. É, na verdade, não uma autoedificação, é quase que uma autodestruição. Porque se eu acho que eu estou me autoedificando e estou produzindo a destruição do corpo, estou prejudicando a comunhão, percebe? É uma cilada, é uma armadilha. A autoedificação, ela tem que contribuir com o quê? Com a edificação do corpo. Ela tem que fazer com que você se pareça mais com Jesus. Ela tem que fazer com que você ame mais. Às vezes, me parece que toda vez que esse assunto ele entra na pauta, não raras vezes pessoas, elas desejam falar em línguas, não para uma autoedificação que resulta no bem do corpo, mas é um falar em línguas para que os outros saibam que a pessoa fala em línguas. Sabe? Eu quero falar em línguas, não é para falar em línguas e ser autoedificado, eu quero mais falar em línguas para ter a grife do crente que fala em línguas. Isso está contrário à lógica bíblica. Isso é contrário, isso é uma deturpação do dom espiritual. Isso é uma perversão do dom espiritual. Quando você usa a espiritualidade para se crescer em cima do outro, quando você usa da espiritualidade para se achar melhor que o outro, quando você usa da espiritualidade, sabe, para atingir o outro, para magoar o outro, para ferir o outro, para dividir o corpo de Cristo, meu irmão e minha irmã, isso é pecado. Isso é pecado, isso é deturpação, isso é perversão, isso é piedade pervertida, para usar o título do livro do Ricardo Quadro Gouveia. Portanto, me parece que quando a gente lê o apóstolo Paulo, o que ele se esforça para fazer e que eu estou tentando me esforçar aqui para fazer com você também nessa noite, com a nossa comunidade de fé. Nós precisamos do bom senso. Bom senso. Nessa igreja, qualquer um que chegar aqui, me procurar, pastor, quero me tornar membro dessa igreja, e eu falo em línguas. Eu falei, meu irmão, que bênção. Você é mais do que bem-vindo. Você é mais do que bem-vindo. Isso não é critério para mim de nada. Isso não está na lista de critério nenhum da IBQ. O fato de você falar em línguas, de você ter pentecostalidade, isso não é um empecilho para a tua convivência comunitária. Agora, viva a experiência espiritual, se autoedifique, experimente esses mistérios maravilhosos na presença de Deus, e que isso resulte num benefício do corpo. Que isso resulte na edificação da igreja, que você seja mais amoroso, que você se pareça mais com Cristo. Porque se for o caminho oposto a esse, a coisa não vai dar certo. Bom senso. Pô, está rolando louvor, você quer falar em línguas no meio do louvor? Fala aí, meu. Vai falar, na hora. Uma bênção. Uma bênção. Fale, experimente o mistério de Deus aqui, ó. Agora, se você levantar aqui e começar a falar em línguas estranhas, meu irmão e minha irmã, no meio da pregação, não vai ser legal, é óbvio que não é porque eu não gosto, que os irmãos não gostam, entendem? Bom senso, bom senso, bom senso. O desafio dessa noite é, principalmente, experimente, sinta, esteja na presença de Deus, desfrute do mistério de Deus, viva tudo que você tem para viver na sua vida espiritual, tudo,
tudo, absolutamente tudo. Experimente os mistérios de Deus. Experimente essa expressividade misteriosa que é falar aquilo que não dá para falar na presença do seu Deus. Ultrapasse, portanto, o racionalismo. Não ceda ao irracionalismo. Desfrute dessa fé suprarracional. Desfrute disso. Eu estou te incentivando a buscar isso. Edifique-se a si mesmo. Mas que isso esteja alinhado ao Espírito do Cristo. Que, como Paulo bem disse, sigam o caminho do amor. Do amor. E eu termino dizendo isso. Sigam o caminho do amor. E não proibais o falar em línguas. Amém? Convido você a orar nesse momento comigo. E eu quero, nesse momento de oração, que eu vou interceder por nós todos, mas eu queria que você tivesse um tempo especial com Deus aí no seu lugar. E o desafio, de maneira muito particular, é para você, que talvez nunca experimentou algo perto desse lugar misterioso da presença de Deus, desse lugar misterioso de experimentar algo que transcende, né, a nossa razão. Você que talvez nunca sentiu a presença de Deus de uma maneira especial, que você nunca viveu uma experiência de autoedificação intensa. Você que não tem o dom de línguas e gostaria de ter, gostaria de experimentar. O apelo é para você. O desafio é para você nessa noite. Porque eu creio que Deus tem essas delícias espirituais para todos nós. Todos nós. Não sei se vai ser o dom de línguas ou não, se vai ser outro tipo de experiência que você vai experimentar. Mas se você deseja experimentar isso, quero te desafiar a orar, a pedir, a expressar para Deus esse seu desejo. À luz de tudo aquilo que a gente falou aqui nessa noite, coloque diante de Deus a tua vontade, o teu desejo. Longe de todo tipo de vaidade, de todo tipo de orgulho, de mesquinho, longe de tudo isso. Coloque diante de Deus o seu desejo sincero de experimentar algo especial da parte dele. Algo que vai fazer com que você fique sem palavras inteligíveis para dizer, para contar. Peça para Ele nessa noite. Peça para Ele. Pai amado, Pai querido, os teus caminhos, os teus pensamentos, quem o Senhor é, está muito distante daquilo que a nossa mente pode alcançar, Senhor. E como comunidade de fé, não uma fé racionalista, nem uma fé irracional, mas como comunidade de fé, de uma fé supra-racional, Senhor, nós queremos nos achegar à Tua presença, humilhando a nossa inteligência, humilhando a nossa capacidade cognitiva, humilhando, Senhor, os nossos pensamentos, as nossas explicações, humilhando todo tipo de arrogância que acha que pode explicar tudo, racionalizar tudo. E a gente, como igreja Tua, a gente quer se submeter ao Senhor, ao Teu Espírito, que é um Espírito que permite, que possibilita que a gente somente, tão somente o experimente de maneiras extraordinárias, falando em línguas angelicais, falando coisas que não tem sentido para a gente, para nenhum humano, mas que para o Senhor tem todo sentido.
Senhor que nos permite experimentar coisas que não são capazes de serem traduzidas em nenhum texto, em nenhuma explicação para um amigo, para um parente, para uma esposa, para um esposo, para um pastor. O Senhor que nos permite experimentar algo que a nossa melhor expressão e fala possível é o silêncio. Mas é um lugar misterioso, Pai, é um lugar denso da Tua presença. Deus querido, queremos experimentar isso. E eu te peço que o Senhor permita, Pai, que os meus irmãos, as minhas irmãs, essa comunidade de fé experimente esse lugar do mistério. Experimente esse lugar em que a gente não consegue traduzir em linguagem aquilo que nós estamos vivendo na Tua presença. Pai amado, eu te peço como pastor, um dos pastores dessa comunidade, que isso produza autoedificação na vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, que eles fiquem mais fortes para experimentarem os abismos que se abrem diante de nós no meio da jornada, que eles se sintam mais fortes para confiarem no Senhor quando nada fizer sentido, que eles se sintam inabaláveis no momento da dor, do sofrimento, da dificuldade no casamento, da dificuldade com filhos, da dificuldade existencial que eles estão vivendo, no momento da depressão, no momento da angústia, no momento dos medos, nos momentos dos anseios, nos momentos das noites escuras das nossas almas. Que os meus irmãos sejam autoedificados no poder do Teu Espírito Santo, vivenciando, experimentando isso que a gente pode talvez chamar como um andar sobre as águas, talvez um ter a Sua mão estendida nos tirando daquele oceano no qual nós fomos submersos, experimentando, como o Senhor mesmo disse, coisas mais extraordinárias do que o que o Senhor fez, experimentando coisas novas, coisas criativas, coisas que nos provocam, não somente na mente, mas no nosso corpo, na nossa carne, novas sensações da Tua presença, novas sensações espirituais. Ó Senhor, que a gente seja capaz de tatear o Senhor e experimentar do mistério que envolve necessariamente a nossa fé e o tipo de fé que a gente aprende no Evangelho. Nos dá essa fé extraordinária, Senhor, e que isso nos autoedifique, como consequência a nossa igreja se torne cada dia mais uma igreja forte, viva, firme, numa fé suprarracional, em nome de Jesus.